Olá, pessoal do quinto ano, como vocês estão? Espero que bem. Meu nome é Nicole e eu sou professora de Educação Física. Hoje nós vamos ampliar os nossos conhecimentos sobre o universo dos esportes de invasão. Vocês já ouviram falar nesse tipo de esporte? Já praticaram algum esporte de invasão? O que significa invasão? E o que essa palavra tem a ver com a caracterização de alguns esportes? Vamos pensar juntos? Bom, vou dar algumas pistas para vocês. Para a disputa desses esportes, existem duas equipes que possuem uma meta a ser defendida, ao mesmo tempo que existe o objetivo de atacar a meta adversária, a fim do que? Marcar pontos, sejam através de cestas, sejam através de gol. A ideia é invadir o campo adversário e fazer a sua pontuação. A transição de ataque para defesa ocorre de forma dinâmica e a todo momento. A manutenção da posse de bola também é de suma importância para a eficiência do ataque e, nesse momento, a defesa deve se posicionar da maneira mais adequada para retomar essa posse de bola e, com isso, poder realizar o seu momento de ataque. As metas a serem defendidas geralmente estão nas extremidades do campo ou da quadra. Os esportes que envolvem ataque e defesa apresentam as mesmas características das ditas modalidades esportivas clássicas, como o basquetebol, o futebol, o handebol e o voleibol. Com isso, cria-se a necessidade de desempenhar estratégias de cooperação entre os companheiros de equipe e de oposição aos colegas do grupo adversário. Portanto, o pensamento estratégico surge da necessidade de coordenar as ações com a finalidade de recuperar, conservar ou fazer progredir a bola, tendo como objetivo criar situações de finalização da jogada. Nas situações de ataque, o foco gira em torno da coordenação coletiva das ações, na tentativa de romper a defesa do seu oponente para alcançar a meta, que pode ser tanto a marcação de um gol ou de um ponto, como nós já vimos. Nas situações de defesa, o coletivo deve se voltar às ações que justamente vão dificultar a movimentação do adversário pelos oponentes e, ao mesmo tempo, ajudar a você retomar essa posse de bola. Se nós estivéssemos com a nossa turma nas aulas na escola, com certeza poderíamos praticar essas modalidades esportivas através dos jogos pré-desportivos. No entanto, infelizmente nesse momento, devido à pandemia da Covid-19 e das regras de isolamento social, isso não é possível. Mas será então que vocês vão ficar aí em casa de braços cruzados, só me ouvindo falar? Quais seriam as possibilidades de nós vivenciarmos os jogos pré-desportivos de invasão aqui mesmo, dentro de casa? Existe essa possibilidade? Vamos pensar um pouquinho? Eu vou deixar no material de apoio a descrição de 3 jogos que vocês podem realizar aí em casa, que vão dar aquele gostinho para que vocês conheçam um pouco mais desse tipo de esporte. Quando isso tudo voltar ao normal, com certeza você já vai estar craque sobre esse assunto e vai poder vivenciar lá na escola, com os seus colegas, sob a supervisão do seu professor, outras formas de esportes de invasão. Então anota aí,
Nesse momento, nós vamos fazer 3 jogos. E esses 3 jogos vão fazer referências a 2 esportes tidos como esportes de invasão. O futebol, paixão nacional, que provavelmente todos vocês já tenham praticado, e também o handball, que tem algumas características parecidas com o próprio futebol, principalmente a característica de a pontuação ser a marcação de um gol. Então, a primeira atividade é o derrube a torre. Preste atenção, mas caso você perca algum detalhe, pode olhar no material de apoio. Para essa atividade, você vai precisar mobilizar o pessoal aí de casa. Então, chama todo mundo, bota todo mundo para se movimentar e fazer atividade contigo. Nós vamos precisar do quê? De um cone ou de algo que possa substituí-lo, como por exemplo uma garrafa PET, um giz, alguma marcação que a gente possa desenhar no chão, você e pelo menos mais um jogador. Qual é a ideia do jogo? Um dos jogadores vai ficar no meio de um círculo que será desenhado no chão, defendendo a garrafa PET, que vai ser chamada de torre. Então, desenhe um círculo do tamanho que você possa se movimentar em todas as direções dentro dele. No centro dele, coloque a nossa torre. Você vai ter o objetivo de defender. O seu papel vai ser o papel da defesa. Enquanto isso, o outro jogador vai ter uma bola, de preferência uma bola de tênis ou uma bola de borracha pequena, e vai tentar derrubar a sua torre. Fazendo o quê? Estando na situação de ataque. Então você, num primeiro momento, como se fosse um goleiro de handball, vai utilizar mãos e pés para defender a sua torre. Caso o outro jogador atinja a sua torre, vocês vão inverter de papéis. Se mais pessoas quiserem jogar, melhor ainda. O seu desafio, o desafio do defensor da torre, será ainda maior. Num segundo momento, vamos tentar fazer essa mesma atividade, mas agora, quem arremessar não vai poder arremessar com as mãos, e sim vai chutar a bola com os pés. A defesa vai poder continuar sendo tanto com braços como com pernas. Aí a gente consegue se aproximar um pouquinho mais da modalidade do futebol. Uma outra atividade, que também tem um descritivo lá no material do apoio, é o pebolim de caixa de sapato. Você já pensou? Provavelmente você tem materiais em casa que você nem imaginou poderiam servir como um jogo, como uma atividade divertida para vocês nesse período de isolamento social. Então siga as dicas e produza o seu pebolim caseiro. Depois disso, chame alguém para brincar com você e observe quais são as ações, quais são as jogadas, tanto de ataque quanto de defesa. Uma atividade que vai nessa direção também e que nós estamos propondo é o futebol de botão ou o futebol de prego. O futebol de botão, ele é comercializado ou vocês podem confeccionar com materiais que vocês têm em casa. E provavelmente vocês já conheçam. Mas e o futebol de prego? Já ouviram falar? No nosso material também tem a descrição para vocês produzi-lo. E agora, pensando na produção desses 2 materiais, tanto do futebol de prego quanto do pebolim caseiro, eu queria fazer uma pergunta. Eles se caracterizam como esportes, ou na verdade, jogos pré-desportivos de invasão? Mas como? Se as peças, ou no caso, os nossos jogadores não se movimentam, não invadem a quadra um do outro. Será que é só isso que caracteriza um esporte de invasão? Lembre que nós conversamos sobre as estratégias de ataque e defesa? Então, pensem, pratiquem e depois vocês vão me contar se esses esportes
se esses jogos podem se caracterizar como de invasão. Fiquem bem, um forte abraço e até mais!